Boa noite a todos. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos novamente. Primeira palestra do mês do ano. Então, a gente quer desejar já desde já para vocês um ano de muita paz, de muita harmonia. E o tema da noite de hoje é na mediunidade. Este tema é do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico, através da mediunidade do nosso irmão Chico, e o mentor que escreve é o Emmanuel. Emmanuel, ele escreve sempre nesses livrinhos, que é o nosso caminho de vida, essa série de livros, todas as lições, ele fala de algum versículo do Evangelho de Jesus. E nessa não é diferente. Ele fala do segunda carta de Paulo Coríntios. O capítulo é o 4, o versículo é o 7, onde ele diz assim para nós: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, eu gosto muito deste irmão, porque eu li há pouco tempo o Paulo Estevão e fiquei assim apaixonada com a história, como ele foi bravo, como ele lutou, como ele era uma pessoa de fé. Eu digo que eles tinham tanta fé que quisera nós ter assim um pouquinho da fé e da garra que aqueles homens tiveram naquele trabalho deles de divulgação do Evangelho, de indo de canto a canto, a pé, porque naquela época não havia essa condição, essa facilidade que nós temos no dia de hoje. Então, ele fala, e ele, para aquelas comunidades que ele ia criando, ele sempre mandava essas cartinhas, esses recadinhos. Eles solicitavam e ele mandava. Então, ele fala nessa lição sobre como eles estavam lidando com este dom que cada um de nós aqui que nos encontramos tem, em maior ou em menor grau. Porque a mediunidade, ela é tão antiga quanto o mundo. A mediunidade, ela existe há muitos anos, há milhares de anos. Não foi Allan Kardec e nem foi o Espiritismo que criou a mediunidade. Ela já existia desde que o mundo é mundo. Começou lá, os profetas eram médiuns e vieram depois os apóstolos. O nosso grande, maior médium que passou na face da terra, Jesus, que sabia lidar com este magnetismo maravilhosamente bem, porque ele recebeu o nosso planeta nas mãos para que ele pudesse cuidar como governador do nosso planeta. Ele e a sua falange de espíritos que vieram para ajudar ao resfriamento do nosso planeta. Então ele conhecia cada fluido, cada partícula da Terra. Então ele fazia aqueles prodígios que ele conhecia muito bem, cada uma das criaturas que ali existiam. E aí nós caminhamos até o século XIX e encontramos Allan Kardec. Encontramos o fenômeno das mesas girantes e encontramos este irmão, este espírito preparado por Jesus, por Deus,
para fazer o estudo e para poder deixar para nós esses livros, essas lições, todo o Pentateuco kardeciano, como diz, na doutrina espírita, porque Kardec era o bom senso encarnado. Ele reuniu médiuns que ele próprio escolheu e ele, junto com aqueles médiuns, ele fazia as reuniões e ele estudava as cartas que ele recebia de várias partes do mundo, com as mesmas perguntas. E ele teve aquele trabalho de fazer com que esses livros chegassem até nós. Então, o médium que quer ser, vamos dizer, um bom médium, ele não pode se distanciar do Evangelho de Jesus e nem dos livros da doutrina espírita, dos ensinamentos da doutrina espírita, de Kardec, do Evangelho. Um médium, ele tem por obrigação, vamos dizer assim, estudar os livros, o Evangelho e os livros de Kardec, os livros da doutrina espírita, o livro dos médiuns, a gente fazer o estudo, quem tem a oportunidade de fazer o estudo do livro dos médiuns, porque mediunidade, como diz essa lição, é coisa santa. E o médium, em primeiro lugar, ele tem que se evangelizar. Porque, como diz aqui a lição, a gente vai ler trechinho para que a gente não perca a essência do estudo, então a gente vai ler o trechinho. E ele começa lá a sua fala dizendo assim: utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides de que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza. E o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Então, nós, médium, significa aquele que está no meio, a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. E o que vem do mundo espiritual tem que ser filtrado através do médium e transmitido para a matéria. E para que a gente possa fazer isso com equilíbrio, para que a gente possa usar a nossa mediunidade para ajudar, para evangelizar, para ajudar os nossos irmãos em caminhada, a grande necessidade que Emmanuel chama a nossa atenção de nós, enquanto médium, nos equilibrarmos, nos evangelizarmos, porque nós somos energia. Nós trocamos energia o tempo inteiro. Nós recebemos e nós nos afinizamos com o tipo de energia que nós emitimos. É como nós sintonizarmos uma rádio, uma TV. Eu vou rodar lá, o canal, e eu vou sintonizar com aquela frequência que o meu rádio estiver nela. Então, a nossa frequência vibratória está sempre em contato
com várias vibrações, mas é como nós falamos e nós já ouvimos. A gente sempre está na sintonia que a gente vibra. A gente vibra em sintonia com a nossa mente. Se eu sou uma pessoa irritadiça, se eu sou uma pessoa agitada, a minha frequência vibratória vai casar com a vibração de pessoas irritadas, de pessoas desequilibradas, de pessoas irritadíssimas. Porque tudo no universo é vibração. Então, por isso a necessidade que estamos sempre tendo de chamar a atenção dos médiuns, principalmente os médiuns ostensivos ou não ostensivos, seja o grau que for a sua mediunidade, ou todos nós, independente de a gente ter ou não, frequentar ou não uma reunião mediúnica, da gente pensamento, vida. O que nós emitimos de nós atinge o alvo, atinge as pessoas. E nós também somos atingidos de acordo com aquilo que nós estivermos vibrando. Se eu vibro alegria, se eu vibro paz, eu vou estar em sintonia com as pessoas que vibram nessa mesma frequência de alegria, de paz, de harmonia. Então, é isso que o Emmanuel fala aqui para nós. Que nós possamos transmitir aquilo que nós recebemos do mundo maior, da espiritualidade, para que a gente possa passar isso de maneira com bom senso, com equilíbrio, é essa necessidade que nós temos de nos evangelizar, de cuidar dos nossos pensamentos, das nossas conversações do dia a dia, fazer o que nós estamos, vamos dizer, careca de ouvir todo mundo que faz um estudo fala. A famosa reforma de sentimentos, vamos falar assim. Os nossos sentimentos falam mais alto e nós precisamos fazer essa transformação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, na lida do dia a dia com os nossos irmãos. A necessidade que encontramos de fazer isso uma vez que somos médios, uma vez que nós temos a responsabilidade em nossas mãos de lidar com o que vem do plano espiritual e transmitir aos nossos irmãos do plano da matéria. Então nós somos vasos de barro, como diz o Emmanuel, porque nós ainda somos impuros. E o vaso de barro, ele precisa ir fazendo essa limpeza de pensamentos, de vibrações, de sentimentos, de emoções. O equilíbrio das nossas emoções é muito necessário. Como ele diz, que nós somos como um espelho, nós refletimos o que vem do plano espiritual. Nós não somos plano espiritual, a gente se reflete o que vem de lá. Então nós precisamos estar limpos, nós precisamos estar sem nenhuma mancha, para que nós possamos refletir com clareza, transmitir com clareza aquilo que nós recebemos do plano maior. Que seja um recado de um irmão sofredor, que nós possamos fazer com amor, porque nós somos médiuns de Deus. Nós somos enfermeiros num pronto-socorro de Deus. Precisamos fazer o nosso trabalho com amor. Receber, imaginemos nós, chegando num pronto-socorro, passando muito mal, sentindo muita dor, e lá sermos recebidos
por um enfermeiro ou por uma enfermeira ou por um médico totalmente despreparado, sem amor, sem paciência. Imagina como que a gente se sente. E nós imaginemos também, chegando num pronto-socorro e sendo recebido com carinho, com atenção, fraternalmente, carinhosamente. A gente nunca... Eu costumo dizer que, dependendo do médico, quando você assenta e conversa com ele, só de você conversar você já sabe. Porque a criatura olha para você, conversa, e você já... Então, assim nós precisamos agir, com a nossa mediunidade. Somos vasos de barro, somos espelho, precisamos estar limpos para transmitir com harmonia, com clareza, porque os espíritos, eles não brincam. Os espíritos, eles vêm nos trazer o melhor, mas eles esperam que nós estejamos bem. A reunião foi preparada na espiritualidade desde ontem, desde a madrugada. Os irmãos que vão passar na reunião mediúnica já foram aproximados dos médiuns lá de madrugada. Então é necessário o médium estar preparado, evangelizado, ter feito a sua prece ao amanhecer, ter se preparado durante o dia, porque ele precisa estar hoje à noite em pronto-socorro, para receber um doente, para receber um mensageiro do Senhor que vem trazer uma mensagem de conforto para os corações que aqui se encontram. Então, a necessidade que nós temos de nos prepararmos todos os dias para esta tarefa de amor que nos foi confiada por Deus, que nos foi confiada por Jesus. Uma missão que nós abraçamos antes de reencarnar. Então nós precisamos dar conta dela e dar conta com amor. E chegar do lado de lá, certo de que nós cumprimos com o programa que nós fizemos antes de reencarnar. Se nós pudermos dar conta disso, já está bom demais. Se conseguirmos dar conta, não é? Assim também, continua ele nos dizer, a mediunidade pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior sem partilhar-lhe a grandeza. Mas se guardo contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro da moral de muitos. Então, se nós conseguirmos fazer com que o dom que nós recebemos do Senhor transforme em consolo, transforme em esperança no caminho dos nossos irmãos, nós estaremos sendo instrumentos de Deus para ajudar no refazimento de muitos irmãos nossos que necessitam do nosso amparo. Todavia, como às vezes o espelho se curva e o fio se rompe, exigindo reajustamento, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, clamando trabalho restaurativo. Por que ele fala assim? Porque muitas das vezes nós, enquanto médiuns, precisamos de nos refazer. Precisamos
de um refazimento. Precisamos de dar uma parada e nos refazer novamente. Precisamos de estar tomando novas energias. Então o médium, ele não pode estar desgastado, ele não pode estar enfermo, ele não pode trabalhar dessa forma. Se o médium se sentir desgastado, cansado, ele precisa ser humilde e pedir socorro na casa espírita em que ele frequenta. Se eu não estou bem, eu preciso pedir socorro, porque a espiritualidade entende isso. Os espíritos superiores entendem. Ele não está bem, ela não está bem, ela precisa passar um tempo afastado da tarefa, não da casa, da tarefa, e vir então assistir a palestra, fazer um tratamento, para que ele possa se refazer e continuar novamente a sua tarefa. Porque nós estamos no corpo de carne, e o nosso corpo de carne tem necessidade de se refazer. Porque o médium, ele tem que estar em equilíbrio, com as suas forças físicas, mentais e espirituais em harmonia, para que ele possa dar conta do seu recado. Não te afastas de ver, assim, ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima de sensibilidade é sempre assim. Nós somos seres humanos. Nós falhamos. Mas quando nós falhamos, reconhecemos a nossa falha e somos humildes para reconhecer. Este erro é uma lição. A gente toma aquele erro como uma lição. A gente aprende com ele. E a gente tem que ser humilde bastante para reconhecer que errou e começar de novo. E pedir desculpas e fazer de novo, mas fazer certo. Fazer o que é bom para você, o que é bom para o outro, o que é bom para uma coletividade. Porque, como eu disse, somos todos aqui magnetismo. Todos aqui, neste momento, nós estamos fazendo uma troca de energia. Então, o centro, a casa espírita, não é só uma pessoa, é um todo, são todos. Todos os participantes da casa precisam estar em harmonia. Precisam estar vibrando numa mesma sintonia, para que a coisa flua tranquilamente, para que a coisa flua normalmente, que seja uma coisa saudável, que vai fazer bem a todos aqueles que estiverem em necessidade de procurar a casa espírita. Terminando a sua fala, o Emmanuel diz assim para nós: afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz, atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. Porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, qualquer dom que nós temos são empréstimos de Deus. Deus nos emprestou todos os dons que nós temos. O dom de escrever, o dom de falar, o dom de ensinar, o dom da inteligência, vários dons, todo tipo de dom que nós temos. São empréstimos da divindade para que nós possamos fazer a nossa evolução espiritual neste planeta, nesta terra,
nesta encarnação, a qual nós estamos nela. Então nós somos vasos de barro, recebendo do plano espiritual, do plano maior de Jesus, dos espíritos da falange de luz de Jesus, a sua luz. E nós somos luz, como ele diz, sois luz, e brilha a vossa luz. Então que nós possamos fazer com que a nossa luz brilhe em forma de trabalho no bem, de harmonia, de prosperidade, de paz, de serenidade nos corações. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos nesta noite. E a gente vai fechar o nosso estudo, passando um pouquinho, com a lição do livro Pensamento e Vida. Emmanuel fala aqui na lição de número 8, ele fala para nós sobre o nosso magnetismo, sobre as nossas vibrações. Essa lição é a número 8, ela chama-se Associação. Emmanuel falando sobre a mediunidade. Aí ele diz sobre essa troca de energia que eu estou falando aqui agora. Ele diz o seguinte: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. E que sentimos mentalizando, falando ou agindo. Sintonizamos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, quando nós sentimos, quando nós falamos, quando nós agimos, nós nos sintonizamos com todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que vibram na mesma sintonia que nós. Por isso é a grande necessidade que nós temos de harmonizarmos, de educar as nossas emoções, de harmonizar as nossas emoções, para que a gente possa viver com um pouco mais de serenidade no nosso dia a dia e fazer bem as pessoas que lidam conosco. Porque a melhor coisa que nós fazemos é sermos fraternos, é fazermos o melhor de nós, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então que nós possamos, durante este ano de 2019, durante o nosso dia a dia, na lida com os nossos irmãos de caminhada, seja onde for que nós estejamos, procurar vibrar positividade, fraternidade, generosidade, para que nós possamos ajudar na vibração, no equilíbrio da nossa casa espírita, da nossa cidade, do nosso país e do planeta. Que Jesus abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos nesta noite. Eu espero que esteja sido clara, né? E que nós possamos ter mais encontros como esse e que nós possamos trocar mais vibrações de harmonia e de amorosidade. Que o Senhor seja em cada coração encarnado e desencarnado aqui nesta noite. Muito obrigada.